quero mais perto de Deus chegar e meu pecado bem longe lançar. Deixo os prazeres por seu amor. Quero a Jesus, o meu bom Salvador. Quero a Jesus, o meu bom Salvador. Perto, mais perto, desejo estar. E lá na praia de areia portar, onde para sempre junto ao Senhor hei de louvá-lo por seu grande amor. Hei de louvá-lo por seu grande amor. Amém. 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 Obrigada, irmã Cláudia. Eu peço que os irmãos desliguem os microfones, por favor. Eu quero ler aqui a mensagem bíblica de Isaías 44, versos 3 a 4, que diz assim: derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. É uma bênção maravilhosa, né? Deus vai derramar águas na terra sedenta. E também o Espírito Santo sobre a nossa prole e uma bênção sobre os nossos descendentes. Então, baseado nessa promessa maravilhosa, nós vamos dar início à nossa reunião. Vamos fazer 2 orações. Eu convido a irmã Sidneia para orar pela presença do Espírito Santo na nossa reunião e também pelo mensageiro dessa noite. E eu convido a irmã Sandra para orar pela libertação de todos os filhos que um dia estiveram na presença do Senhor e hoje estão afastados. Oremos. Amém, oremos. Carinhoso Pai, eis-nos aqui pela Tua infinita misericórdia, em agradecimento por todas as bênçãos do dia que se findou e também pela noite que aqui estamos, e te suplicamos a direção do Espírito Santo nessa reunião, em nossas vidas, e usa também o mensageiro dessa noite, tocando a brasa viva do seu altar, dos seus lábios, e concedendo a nós um coração receptivo para recebermos a mensagem e nos fortalecer através do pão espiritual. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Visita cada filho aqui, de cada família aqui representada. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças com Deus Pai, Criador dos céus e da terra, santificado é o teu nome para todo sempre, que vive e reina por toda a eternidade. Dando continuação à oração da tua serva, quero aqui neste momento, Senhor, te pedir perdão de nossos pecados e te apresentar nossos filhos neste momento, que o Senhor possa cada dia mais estar libertando eles de tudo aquilo que possa estar impedindo deles ter uma comunhão especial contigo, que cada dia mais eles possam abandonar o caráter ruim, que possa fazer uma separação entre ti e eles, e que eles possam cada dia mais ter um caráter semelhante ao teu, Pai. Liberte eles de todas as armadilhas do inimigo, e também aquelas amizades que levam eles para os caminhos do mal, que o Senhor possa abençoar tantos os nossos filhos que estão já no teu redil e aqueles que já estão afastados, que o Senhor possa aproximar eles e que eles possam entender que a tua vinda está muito próxima, que eles não venham estar brincando, mas que possa
compreender a tua vontade na vida deles. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço pela oportunidade. Amém. 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 Bem, boa noite, sejam todos bem-vindos, graças e paz a todos. O meu computador está um pouco lento, por isso que eu pedi para a Denise fazer o louvor, né? O primeiro louvor. Queridos irmãos, nós encerramos a série Conhecer Jesus é Tudo, na reunião na madrugada, e eu tenho certeza que foi maravilhoso o estudo para todo mundo, né? E quanto mais a gente falar de Jesus, melhor. Vamos aprender mais dele. Então, o irmão Nilson hoje está com a mensagem, falando de Jesus, seguindo os passos de Jesus. E eu passo a palavra a ele. Boa noite, irmão Nilson. Graça e paz a todos os irmãos. Vocês estão... Amém. Estão me escutando? Está tudo ok? Agora, ok. Tá ótimo. Sim. Bom, eu queria dar uma boa noite a todos. E a dona Alexandra falou sobre conhecer Jesus é tudo. E eu gostaria de ler um texto que está em Zacarias, no capítulo 6, versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono, e ele será sacerdote sobre o seu trono, e haverá conselho de paz entre os dois. Amém? Irmãos, Amém. esse texto Amém. fala do conselho de paz que houve no céu, entre Deus e o Filho Jesus. Por que Zacarias fala sobre esse conselho de paz entre os dois? Por causa da nossa situação que ocorreu na queda no Éden. E a partir daquela queda, houve esse conselho de paz, houve essa reunião, e essa reunião ela foi prolongada ali nas hortas celestiais. Quando se fala em conhecer Jesus, ou quando se fala seguir os passos de Jesus, na maioria das vezes a nossa mente ela pensa do nascimento de Cristo até a crucificação e a sua ressurreição. O que aconteceu nesses 33 anos, desde o nascimento até a ressurreição? O que aconteceu? Geralmente a gente pensa e estuda esse caminho, mas seguir os passos de Jesus, ele vai desde o início, quando houve essa notícia trágica, essa notícia muito triste no céu, informando que nós tínhamos nos separado de Jesus, nos separado de Deus, através da transgressão, através da queda, através da separação entre nós e o Pai. E lá no Patriarcas e Profetas, fala dessa forma: a queda do homem encheu o céu de tristeza. O mundo que Deus fizera estava manchado pela maldição do pecado e habitado por seres condenados à miséria e morte. Não parecia haver meio pelo qual pudesse escapar os que tinham transgredido a lei. Os anjos cessaram seus cânticos de louvor. Por toda a corte celestial havia pranto pela ruína que o pecado ocasionava. O céu, ele é povoado de alegria, ele é povoado de cânticos de louvor, que nós traduzimos para a gratidão,
o céu é povoado somente de felicidade. A continuação do texto diz: o Filho de Deus, o glorioso comandante do céu, ficou tocado pela piedade pela raça decaída. Seu coração moveu-se de infinita compaixão ao erguer-se diante dele os ais do mundo perdido. Entretanto, o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. A lei de Deus quebrantada exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente o ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir a maldição da lei do homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Cristo atingira as profundidades da miséria para libertar a raça que fora arruinada. Então, perante o Pai, ele pleiteou em prol do pecador. Enquanto as hostes celestiais aguardavam o resultado com interesse de tal intensidade que palavras não poderiam exprimir. Muito prolongada foi aquela comunhão misteriosa, o conselho de paz. Então, o céu, naquele momento, ele parou tudo. Tudo se pôs em silêncio, todos se colocaram apesar da profunda tristeza, se colocaram em prontidão e na expectativa de saber o que iria acontecer agora e o que estaria acontecendo, qual seria o resultado, quais seriam as diretrizes, as posições tomadas dentro daquela reunião. E depois de uma longa comunhão, e depois no decorrer dessa comunhão, em que houve 2 intervalos, e esses 2 intervalos foi para que o pai avaliasse o pedido do filho, se aceitava o seu sacrifício ou não. Então, em 2 intervalos, o filho deixa ao pai a meditar. E quando finaliza aquela reunião, os anjos, ele vem até Jesus, eles vão a esse encontro para escutá-lo a falar, para escutar qual a decisão tomada. Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus relata que o Pai permitiu a ele vir em prol de cada um de nós. O Pai permitiu que ele seria o Salvador, seria aquele que ia resgatar cada um de nós da miséria para voltar à comunhão com ele. Irmãos, e aí Jesus fala para os anjos, Marcos capítulo 9, versículo 8, versículo 31, diz assim: e ele começou a ensinar-lhe que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciões e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto, e após 3 dias ressuscitar. Um resumo de tudo aquilo que ele teria que passar para cumprir
ou que para que esse resgate ele tivesse valor e esse resgate tivesse a religação do ser humano com Deus. Ele deveria sofrer muitas coisas. Ele deveria ser rejeitado e ele deveria ser morto. Nesse momento, os anjos, eles, de um primeiro momento, não aceitam essa decisão. Por que não aceitam? Porque eles dizem para Cristo que eles estão prontos para vir no seu lugar. Mas Cristo comunica à horta celestial, aos anjos, de que somente o sangue dele teria valor para essa ligação, para essa conexão. Mas que eles teriam um papel muito importante em todo o trajeto dessa missão, em todo esse caminhar. Ou seja, a cada passo que Cristo desce aqui na terra, a cada passo que Cristo desce no avanço do cumprimento da sua missão, eles estariam seguindo, eles estariam ao lado. Para quê? Para fortalecer Cristo, para ajudar Cristo, para ser o elo de comunicação entre o Pai e o Filho. E eles ficam muito, muito felizes. Diz que os anjos prostraram-se aos pés de seu comandante e ofereceram para serem sacrifício para o homem. Mas a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Apenas aquele que era o homem tinha poder para redimir. Contudo, deveriam os anjos ter uma parte a desempenhar no plano da redenção. Cristo havia de fazer um pouco menor do que os anjos por causa da paixão de morte. Tomando sobre si a natureza humana, sua força seria igual a deles e deveria ele ministrar-lhe, fortalecer os seus sofrimentos e mistigá-los. Deveriam também ser espíritos ministradores enviados para ministrar a favor daqueles que seriam herdeiros da salvação. Então a alegria, ela voltou ao céu. Ela voltou o cântico. Ela voltou aquele envolvimento de alegria. Por quê? Porque mesmo que o comandante Jesus viesse para cá na forma humana, eles teriam um papel importante nesse plano. Em dois aspectos, em ajudar e fortalecê-lo, porque ele estava na forma humana. E no outro aspecto, trazer informações para nós, para dizer, olha, Cristo, caminho, a verdade e a vida, o Salvador. Para dizer para nós qual é o caminho que nos leva ao encontro de Cristo. Porque o encontro que nós temos com Cristo nos vai levar diretamente através dele para a companhia do Pai. Então, queridos irmãos, Marcos capítulo 15, versículo 19, fala mais um pouquinho desse sofrimento, fala mais um pouquinho do que aconteceu com Cristo. E feriram na cabeça como uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram. Quer dizer que eles feriram, principalmente na cabeça, eles cuspiram no rosto de Cristo, e eles blasfemaram, eles foram irônicos, eles foram sarcásticos, quando eles se curvavam diante de Jesus com os joelhos e adoravam. Diz assim mesmo, e tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Irmãos, a gente tem que dar uma respirada para tentar compreender ou tentar se acalmar com relação a esses textos. Somente esse texto que
que fala sobre o martírio de Jesus, sobre a humilhação que ele passou em nossas mãos. E uma humilhação que era para termos de volta. Toda essa situação que Cristo viveu, muito de nós a gente entende, a gente compreende, a gente sofre e a gente agradece. Por que nós agradecemos? Por que nós somos gratos? Por causa dessa humilhação, por causa dessa entrega, que nos dá a oportunidade para voltarmos e para termos essa comunhão. Só que a nossa mente ela tem que entender que isso não está num tempo distante. Ele está hoje, ele está agora. A nossa mente ela tem que compreender que o sacrifício de Cristo, ele é dado para nós todos os dias ao levantarmos, para que nós tenhamos um coração grato e entender por que esse amor ele é eterno. E tem uma passagem em Mateus capítulo 15, no versículo, a partir do versículo 21, diz que Jesus ele estava nas regiões de Tiro e Sidom. E aí, naquela região que ele estava ali, aparece em cena uma mulher que não era da linhagem judaica, uma mulher cananeia. Mulher cananeia. Ela chega, ela vai ao encontro, ela segue os passos de Cristo e ela começa a gritar. Ela começa a gritar e gritar e diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E relata para Jesus por que ela está gritando e pedindo misericórdia. Ela diz: tem misericórdia de mim, Senhor. E diz: minha filha está severamente atormentada por espíritos ruins. E Jesus, ele não responde uma palavra. Ele fica em silêncio e ela grita: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Quando ela fala que a sua filha está atormentada, vamos perceber duas situações. Primeiro, ela pede misericórdia para ela, ou seja, ela se coloca num posicionamento que se sua filha está passando por algumas situações, e aqui mostra qual é a situação, espíritos maus, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Segunda coisa, para que a gente possa também avaliar, ela reconhece a Jesus como rei, filho de Davi. E Jesus, ele fica em silêncio, ele não dá uma palavra enquanto ela clama por ele. E os discípulos, eles chegam próximo de Cristo e dizem: Senhor, manda ela embora, porque ela está correndo, gritando atrás de nós. Não relata quanto tempo ela estava gritando, reconhecendo ele como messiânico, e não se sabe quantos quilômetros ela gritava atrás dele. Mas uma coisa nós temos certeza, que já fazia tempo que ela gritava, já fazia tempo que ela seguia ele, porque aquilo incomodava os discípulos, incomodou os discípulos, para que eles pudessem pedir para ele: olha, manda ela se calar, né? Manda ela embora,
deu uma resposta para ela, como diz assim, deu uma resposta para ela, manda ela embora. Por que mandar embora? Porque eles disseram assim, Senhor, atende ela. Porque havia ali uma certa, nós sabemos teórica, a história, né, existia uma certa divisão, porque eles achavam que a salvação era somente para eles, mas Jesus ele resolve tomar uma atitude. Ele dá uma resposta para aquele clamor, para aquele grito desesperador, para aquela pergunta desesperada. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido de socorro desesperado. E ele dá uma resposta. Ele para, olha, vira e diz assim mesmo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já pensou um negócio desse? Então, o que ele quis dizer? Olha, pare de gritar, pare de me seguir, pare de vir até a mim. Por quê? Porque eu só vim para o povo israelita. Você é uma cananeia. Sabe qual foi a reação daquela mulher? Versículo 25 diz que então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre, me socorra. Senhor, me ajuda. Senhor, cuida. E ele mais uma vez fala para ela quando ela grita pedindo socorro. Só que agora, na verdade, ela já não grita, ela já começa a adorar Jesus. E ele diz assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. Você pensou que resposta? Que seria se isso fosse conosco? Será que nós iríamos ficar chateados com Cristo? Será que nós iríamos ficar ali prostrados chorando? Ou será que nós íamos levantar, porque ela estava adorando, enxugar lágrimas, e ir embora falando contra Jesus e contra a nação a qual ele pertencia? Mas essa mulher, ela diz assim: olha, verdade, Senhor, o que o Senhor está falando é verdade. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher quis dizer para Jesus: eu não me importo que o Senhor dê bastante alimento para eles, eu não me importo que o Senhor dê o mantimento em maior quantidade para eles. Eu não me importo. Eu não me importo de sentar na mesa com eles e também me servir deste alimento. Eu não me importo. Mas o que cair dessa mesa, as migalhas que cair, eu quero. Porque essas migalhas vindo de ti, Senhor, vai resolver o meu problema. Vai curar minha filha. E quando ela fala isso para Jesus, Jesus diz a si mesmo: ó mulher, grande era a tua fé, seja isto assim como tu desejas. A filha dela ficou curada na hora. Amém, irmãos? Na hora ficou curada a filha dela. E é interessante a gente observar na história de fé dessa mulher, que ela provavelmente não estava com a filha. Provavelmente não estava com a filha. Por que provavelmente não estava com a filha? Porque se estivesse com a filha ali, com certeza já tinha ali uma multidão de expectantes, de pessoas observando ela sendo usada por aqueles espíritos. Mas na mesma hora, ela se cura. Pela fé da mãe, pela adoração da mãe, pelo reconhecimento da mãe que Jesus Cristo tinha poder para aquilo. E com certeza, eu não sei, provavelmente ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela não tinha um conhecimento
entre aspas, tão grande como a nação judaica, que lia a história do seu povo, que sabia que vinha um Redentor, mas ela devia ter escutado que existia alguém que passava por ali, que tinha o poder de cura. E ela não imediatamente foi em busca dessa cura. Irmãos, tem outra passagem bíblica, também muito importante, porque no caso da mulher cananeia, nós sabemos que ela seguiu a Jesus e teve a sua resposta, através da sua fé, de crer naquela cura. O capítulo 18 de Lucas, o versículo 15, eu acho assim uma passagem também maravilhosa, o capítulo 18, versículo 35, diz que Jesus, ele atravessa o rio Jordão, vai para o lado oeste, aí está ali entre a Galileia, Samaria, aí de repente ele volta para o lado, vai para o oeste, volta para o leste, aí passa em frente a Jericó, a cidade de Jericó. Quando ele passa à frente da cidade de Jericó, e nesse caminho de um lado para o outro, as pessoas seguindo a Jesus, as pessoas seguindo o passo de Cristo, as pessoas não largando ele, mas para onde ele vai, eu vou. Para onde ele ia, as pessoas iam. E aí, com com aquela movimentação, alguém pergunta assim, o que está acontecendo aí? O que é essa multidão que eu estou escutando os passos? O que é isso? Por que todo esse movimento? E alguém disse para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Isso era um cego que estava na porta da cidade, mendigando pão, pedindo um alimento, pedindo uma ajuda para comprar um alimento. E aí, nessa pergunta, a resposta foi, Jesus de Nazaré está passando. Queridos, ele larga imediatamente as coisas dele e ele começa a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece também a linhagem imperial de Jesus, a linhagem de Cristo. Ele reconhece a característica messiânica de Cristo. E ele continua gritando, ele continua seguindo. Desculpe, também. O que acontece? Quanto tempo ele gritou? Quanto tempo ele seguiu a Jesus? E as pessoas continuavam. O que acontece? Repreendiam ele. Diziam, olha, cala-te. Cala, para de gritar. Para de incomodar. E quanto mais as pessoas mandavam ele parar, mais ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais pediu para ele parar, mais ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus para e diz para as pessoas, ou para os discípulos, olha, traz ele aqui. Traz ele aqui. Você imagina agora uma roda se abrindo, aquela multidão abre e aquele mendigo, aquele cego, ele entra e vai ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta para ele a si mesmo, Filho, o que queres que eu te faça? E o cego de Jericó diz a si mesmo, Senhor, eu quero receber a minha visão. Quero receber a minha visão. E aí, Jesus diz assim mesmo para ele, recebe a tua visão, porque a tua fé te salvou. E imediatamente ele recupera a visão. E o que acontece com ele?
ele foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Amém, queridos irmãos? Irmãos, eu quero Amém. dizer nesta noite, para que a gente possa meditar, que nós devemos seguir a Jesus desde o céu. Nós devemos seguir a Jesus desde o momento em que houve a informação, em que houve o comunicado que nós nos separamos de Cristo. Queridos, o sacrifício de Cristo, os milagres que Cristo faz em nossas vidas diariamente, porque a cada amanhecer, nós temos que entender isso, que a cada amanhecer, o plano da salvação está sendo executado em nosso benefício. Que a cada amanhecer, há uma morte e ressurreição de Cristo em prol da gente. Que a cada amanhecer, nós temos a oportunidade, como aquela mãe, como aquele mendigo, de ir até Cristo para receber o milagre. Eu sei como pai que não é fácil para nós ver os nossos filhos estar afastados da igreja, da comunhão do pão, estar afastado de tudo aquilo que leva a Cristo, empolgados pelo aquilo que o mundo oferece, em termos de atrativos, que já foi falado, replicado, várias vezes tocado, de que o mundo e a sua concupiscência é algo transitório, passageiro, mas que o resultado todo é uma perda eterna. A gente tem que reconhecer que, como aquela mãe cananeia, que algumas situações, parte da situação que nossos filhos estão passando, é em decorrência das nossas responsabilidades. Mas eu não posso parar e ficar imaginando, ou então ficar martirizando ou mastigando a mente, porque eu fui culpado de ter negligenciado nesse caminho de educação em algum momento. Não, não podemos parar nisso aqui, porque quando nós pararmos e ficarmos nos culpando por essa situação, nós estamos dando ouvido, nós estamos dando margem e nós estamos glorificando a parte inimiga. A gente tem que falar com Cristo, como a mulher cananeia falou, e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Salve o meu filho. Porque quando Deus tem misericórdia da gente, automaticamente nós somos beneficiados com essa salvação, e isso é prolongado para os filhos, para a família. Quando Jesus disse que não poderia ajudá-la, porque o alimento era para a nação judaica, ela disse: eu não quero um prato cheio. Eu não quero sentar na mesa com o Senhor. Eu quero, nem que seja as migalhas que caiam da mesa. O que quer dizer? Nós não podemos, queridos, perder a oportunidade nenhuma de ter comunhão com Cristo. Não é brincadeira, não. Porque ao levantar, a gente a mente ela já vem trabalhando com as responsabilidades num quesito material. E a gente tem que entender que a nossa mente ela tem que parar num quesito espiritual. Quando o cego pede para a visão, nós temos que ter a mesma atitude de pedir a visão espiritual, para que a gente consiga discernir as coisas, para poder ajudar os nossos filhos e ajudar nós mesmos também, e ajudar o nosso próximo na questão espiritual, enxergando o espaço que Cristo está dando, para que a gente não perca essa pegada, para que a gente não perca esse caminho. Nós precisamos
compreender isso. E finalizando, queridos irmãos, finalizando, a gente precisa compreender, a gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa procurar, a gente precisa cavar, a gente precisa usar todas as nossas forças para entender, para ter a compreensão desse sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Esse foi a decisão que Paulo tomou na sua vida. Só interessa a mim a Jesus Cristo, esse crucificado. Mas nós nos paramos muito na parte teológica. Nós precisamos entender teologicamente o plano da salvação, para que a gente possa ficar atento com os erros cometidos por homens do passado, para que a gente não caia no mesmo erro, e a gente olhar para o futuro. Mas nós precisamos conhecer a Cristo profundamente na nossa vida. Quando nós conhecemos Cristo profundamente na nossa vida, nós vamos pedir para que Ele tenha misericórdia de nós e salve os nossos filhos, e nós vamos pedir para nós e para os nossos filhos, para que a gente enxergue, porque onde eles estão cegos. Nós estamos enxergando o caminho que os nossos filhos estão tomando, só que nós não podemos chegar lá e pegar eles pelo braço e dizer, meu filho, você está cego, o caminho é esse. Eles têm que sentir a mesma visão que teve, eles têm que ter a mesma visão que o cego pediu. Eles têm que ter o mesmo desejo que a mãe pediu. Mas para que eles tenham esse desejo, para que eles tenham essa visão, aí sim depende da gente, de se entregar a Jesus e buscar os passos, o caminho de Cristo e entender de Cristo. Porque quando eu entender de Cristo, aí vai estar a misericórdia, vai estar a compreensão, vai estar a salvação, vai estar o perdão, vai estar a cura. Esse é o meu desejo, que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite, e que essa noite, ao dormirmos, que essa noite os nossos filhos dormirem, e a nossa família dormir, que Jesus toque o nosso coração, e que, se for a sua bondade, a sua misericórdia, nós acordarmos no outro dia, nós vamos acordar com a visão plena, direcionada a Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Maravilhosa mensagem. Essa da mulher cananeia é muito importante porque ela não desistiu. Amém. Diz o Desejo das Nações que foi um teste que Jesus fez com ela. Foi um teste. Ela poderia muito bem, né? Ah, não, ele não quer me ajudar, embora e blasfemando e reclamando, mas não. Ela foi insistente. Duas características do cristão é a perseverança, né? E ele jamais desiste. Seja o que for o desafio, ele jamais desiste. Mãe Jane, a senhora quer falar alguma coisa? Irmã Alexandra, tem tempo de eu contar só uma bênção que Deus me deu essa semana? Tem 3 minutinhos. Sobre meu filho. Irmãs, eu sempre peço oração por meu filho, por meus filhos, né, que eu tenho 2 filhos. E o meu filho, ele é motorista em um carro escolar aqui no município onde nós moramos. E depois eu vou mandar a foto lá no grupo da Aspar, o livramento maravilhoso que Deus fez na vida do meu filho, e eu acredito muito que é resultado de nossas orações por nossos filhos. Nós temos um grupo aqui que a gente propôs em nossos corações de nós orarmos 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E as nossas orações todas são voltadas para os nossos filhos que estão fora da igreja, os que estão na igreja que permaneçam, e que Deus proteja nossos filhos de todas as formas que eles tiverem. E quando ele chegou agora, que ele veio passar o sábado aqui comigo, aí ele chegou aqui e falou para mim que o carro tinha sacado a roda, ele descendo uma ladeira, o carro cheio de criança. E em uma ladeira antes, ele vinha bem veloz, mas Deus não permitiu que aquela roda sacasse naquela ladeira. Quando veio, foi em outra ladeira que não era tão alta,
E o pneu, ele disse que quando o carro parou, ele viu o pneu descendo lá na frente, caiu dentro do rio, passou por cima da ponte, caiu lá no rio. E graças a Deus, irmãos, não teve nada, 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 nem ninguém se machucou de forma alguma. Aí eu falei para ele, meu filho, isso é livramento de Deus na tua vida. É Deus que tem te segurado, tem te abençoado. E todas as noites eu não canso, irmã, eu não canso de orar, e eu vou continuar orando a Deus. E eu tenho certeza que um dia Deus vai ouvir minha oração, eu vou ver meus filhos de volta na igreja. Essa é a minha esperança. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Um livramento mesmo maravilhoso, né? Um livramento mesmo de Deus, foi coisa de Deus mesmo, esse livramento. Eu também fiquei muito feliz essa semana por uma jovem que uma filha que estava também desviada do caminho do Senhor, e eu soube pela mãe que ela está na classe batismal. E foi uma pessoa que a gente orou muito aqui, né? Os pais colocando aqui os seus pedidos. E glória a Deus, irmãos, vamos perseverar. Eu quero só fazer rapidamente o resumo aqui dos pedidos que foram colocados nesta noite. A Eliana pede pelo Miller Wycliffe, obediência. A Cláudia pede pelo Wendel, para voltar para Cristo. A irmã Dedé pede pelo Daniel, netos, Felipe, Gabriel e pela sua mãe. E nós vamos orar também por todos os filhos que estão na lista de libertação. A irmã Eliesi pede pela sua vida espiritual e também pela Tamires, Antonielson, pelo Nelto Glenifer e Everton. A irmã Noemi pede pelos filhos Noeli, Deuseli, Gessé, libertação e conversão, salvação, e também dos seus netos, Saulo, Sávio, Wagner, Caio, Davi e Caio. A Sandra Ribeiro pede pela libertação dos traumas dessas filhas, e que elas sejam transformadas. E a Denise pede pela Ingrid, Ederson, Gisele, libertação dos encantos do mundo e uma conversão. E a Adriana pede pelo Aleph e Débora. O do Aleph é despertamento para o batismo, e a Débora, firmeza em Cristo, continue firme. E Ana Lúcia pede pelos filhos, Guilherme, Marcelo Marijara e suas noras, Jamara Eliane e netos, Theo e Miguel, conversão e pela sua vida espiritual. E a Kelly pede pelos filhos Silas e Luiz Manuel, e também pelos enfermos que estão com câncer, como a Janilde, a Neia, o Antônio, Josiane, Elizabeth e Erdila, e pela sua família e pela sua vida espiritual. Então, nós vimos aqui os pedidos. Nós já estamos com um tempo bem avançado. A irmã Kelly quer falar, peço que seja breve. Você falou que eu queria falar? Você não colocou a mãozinha aí? Não, acho que não. Acho que foi sem querer, desculpa. Então tá bom. Nós vamos orar, e o irmão Nilson vai orar por todos os pedidos que foram feitos aqui em relação aos filhos, e oremos para que Deus abra os seus olhos, né? Abra os seus olhos para enxergar o amor de Cristo por eles. E por nós, que sejamos perseverantes. Todos os pedidos que foram apresentados aqui no chat. A Janaína ainda está aqui na sala ou já saiu? Estou aqui, irmã. A irmã Janaína vai orar por todos os filhos que estão na lista de libertação. Nós temos a lista que a gente apresenta de madrugada, né? E lá também tem filhos, nome de filhos que estão em fornicação, estão na bebedice, estão envolvidos pelos encantos do mundo, né? Estão focando os filhos da lista. Essas duas orações. Oremos. Teu microfone está desligado, irmãos. Santíssimo Deus, Pai amado e querido, aqui foi apresentado nessa noite para os pedidos de oração, Senhor, pelos filhos, pela família, pelos amigos,
E nós te apresentamos. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar. Pedimos para que esses pedidos aqui feitos, Senhor, a gente venha compreender a sua resposta. Pai Santo, se aqui dentro dessa sala, ou amigos da igreja, estão, Senhor, com o coração pesado, ou estão se culpando, ou estão se martirizando pelos seus filhos que estão fora da igreja, alivie, Senhor, que eles possam compreender a Tua palavra. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E coloca no nosso coração, Senhor, na nossa mente, no nosso emocional, Amém. Senhor, Cristo. Porque somente assim nós vamos poder ajudar os nossos filhos em oração e, quando temos contato com eles, falar o como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor ama cada um deles e cada um de nós. Dá uma noite restauradora de sono, Senhor, para cada um de nós. Perdoa as nossas faltas diante de Ti. E somos gratos, Senhor. Muito obrigado por todo o reino celestial estar torcendo por nós, por todos os mundos criados que estão na expectativa desse retorno à sua comunhão, Pai querido. Muito obrigado, nós somos gratos por isso. E abençoe cada irmão que aqui está, seus filhos, sua família, Senhor, suas esposas, seus maridos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Oremos, irmãos. Santo e maravilhoso Deus, Pai de infinita graça, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome para a eternidade. Nos encontramos aqui com os nossos mortais joelhos dobrados e também dando continuidade à oração do teu servo, ó Pai, apresentando aqui, Senhor, em especial essa mensagem tão maravilhosa que veio de encontro às nossas necessidades. Pai querido, a fé daquela mulher, Jesus, que possa estar também nos nossos corações, Jesus. Nos ajude, Senhor, Amém. a não desistirmos dos nossos Amém. filhos, a insistentemente, Senhor, estar comungando contigo, a não largarmos o teu braço, Senhor, a não ser quando nós vermos a vitória e o milagre. E neste momento, Jesus, colocamos as listas de libertação, a qual estão inseridos vários filhos, Senhor, que estão nos vícios, Senhor, na imoralidade, nos encantos do mundo. Que o Senhor Jesus possa ser com cada nome ali inserido, Pai, possa quebrar as correntes do mal, possa desvencilhar, Senhor, o coração deles deste mundo, e que eles possam, sim, Senhor, ter uma visão espiritual, Pai. Prepara cada um, prepara os corações para receber Amém. o Senhor. E que nós, Senhor, Amém. possamos incansavelmente e insistentemente colocá-los diante da Tua presença. Seja com o coração de cada pai, de cada mãe. Senhor, ainda que o mundo, que as pessoas falem não tem mais jeito, Senhor, mas nós sabemos que Tu és o Deus do impossível. És o Deus que tudo pode fazer, Pai. Não nos deixe desistir dos nossos filhos, mas que possamos colocar, Senhor, diante da Tua presença. Te pedimos e suplicamos essas bênçãos. Aumente a nossa fé, Senhor, todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 E que Deus também venha abençoar todos os filhos que estão na igreja, se manterem firme e forte até o fim. Venham sempre ser um farolzinho onde quer que eles vão. Amém. Obrigada pela presença Amém. de todos. Estamos juntos nessa batalha e creio que vamos receber muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos concluir a nossa reunião de hoje. Amém. É muito gratificante ouvir, né, como a bênção da irmã Jane, o livramento maravilhoso, é muito gratificante a gente ver assim, que Deus está nos ouvindo, né? Isso é maravilhoso. E aguardo vocês amanhã, 5 horas da manhã, vamos iniciar uma nova série, é o Ministério da Caridade. Os temas estão muito maravilhosos, não percam, tá bom? Então vamos concluir. Em nome de Jesus Cristo, nós concluímos esta reunião
Pai dos reis, filhos de pé, que o Senhor venha sempre renovar nossas forças, Senhor, nosso sonho, nossa coragem, para continuarmos a batalha, e que teu nome seja grandemente honrado. E em teu nome concluímos esta reunião. Amém. 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 Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite, com a graça de Deus. Boa noite. Amém. Boa Boa noite. noite. Boa noite, até amanhã, gente, se Deus quiser. Por onde anda o irmão Pedro Viana?